Oi, pessoal, está dando aqui a abertura ao novo podcast da Contropax, falando Luiz Carrubiani, ele é coordenador do departamento contábil e também coordenador do BPO. E a gente vai desvendar alguns mistérios aí da parte da administração, da questão das finanças, entender quais são os desafios e as principais dúvidas aí que a gente tem para gerenciar nas empresas. Lubiane, prazer estar aqui com você hoje, é muito bom você bater um papo, você trocar uma ideia, sua experiência é muito rica. Quais são os três principais desafios quando a gente fala de administração e finanças, as suas considerações? Pode ser pessoas, pode ser sócios, pode ser recursos, enfim, o que lhe vem na sua mente nesse momento? É um prazer, né, estar aqui. Dentro do que eu tenho vivido, né, nas situações que eu tenho observado Sim. na prática hoje com alguns clientes, o principal gargalo, tanto administrativo quanto financeiro, é pessoa, né, pessoal. É muito difícil hoje encontrar em um profissional todas as características técnicas e comportamentais, né, que ele tragam num contexto benefícios para a empresa. E principalmente na área financeira, isso se torna um pouco mais dificultoso encontrar, né? Pessoas que tenham um conhecimento bacana ali, pelo menos inicial, na parte financeira. Sim, Né? O segundo ponto seria a própria desorganização administrativa. Em que sentido? Não existe às vezes na empresa cargos bem definidos, né? Isso se elenca até que o primeiro ponto, que é a falta de pessoal, então, por falta de não ter uma quantidade de colaborador adequada para o tamanho da empresa ou para a situação da empresa, acaba que uma pessoa tem que fazer mais atividades e aí essa pessoa não é qualificada e aí vem acarretando um problema atrás do outro, né? Então, essa falta de organização, não tem uma pessoa destinada para cada atividade e acaba dificultando muito. E um outro ponto também seria a falta de alocação de recursos, né? Às vezes não é nem a falta de recursos, é a falta de o gerenciamento correto desses recursos. Às vezes a empresa até tem um bom potencial de geração de caixa, mas não tem uma boa organização financeira de fato, uma boa gestão. E sim. aí tudo isso claro, tem vários outros motivos, mas esse eu consigo enxergar que são os principais. Entendi. Dentre esses três pontos, depende assim, de pessoas, se você fosse dar um conselho aqui para quem assiste esse podcast, seja ele empresário, seja ele uma pessoa que quer trabalhar na área, o que, que ele deveria buscar? E assim, tem muita gente que fala assim, eu quero trabalhar com finanças, sabe se tem perfil? Porque, tipo assim, ó, hoje eu sou formado em contabilidade e tenho minha pós-graduação, tudo bem. Mas eu sei que, eu mesmo sendo contador, fazendo demonstrações contábeis, todo o processo que eu sei fazer, todas as análises, eu não sou um bom financeiro, entendeu? Eu não sou. É meu perfil. Meu perfil é gerenciar, analisar, estruturar, mas o meu perfil é do dia a dia, do financeiro, desse processo. Então, como eu não sou, claro, quem é bom para fazer isso é tranquilo, entendeu? Mas na tua opinião, assim, qual seria um bom perfil para o financeiro? E até a pessoa entender se realmente ela é financeira ou não. Porque aqui tem aquela história assim, ó, tá fazendo o quê? Nada, sempre aqui começa isso. Pronto, esse é um ponto muito importante, né? Às vezes, de fato, acontece isso dentro das empresas, né? Então, em determinado, vamos digamos aqui uma situação, a empresa começou agora. A Contropax começou, a gente pode trazer esse exemplo pra gente. Eu me lembro que quando eu comecei na Contropax, você era o financeiro. É, Né? O financeiro era tudo. O Valdemir pagava o nosso salário, nosso transporte, às vezes faltava de transporte, eu esquecia, mas era muito tranquilo. A gente conversava. Mas o que foi que trouxe você, que fez você, Valdemir? Eu me lembro, começou a contratar um estagiário, depois a gente foi, né? Contratou, trouxe outras pessoas depois, porque teve a necessidade. Só que o Valdemir buscou alguém que, mesmo que não tivesse ainda expertise financeiro, tinha iniciação, né? E aí, isso foi algo acertado. Então, por que o Valdemir trouxe? A empresa precisou. sim. A Contrapaz não dava mais conta que o Valdemir fosse comercial, contador, imposto de renda, legalização, financeiro não estava mais dando. Então, o Valdemir tomou uma decisão mais acertada, que foi trazer alguém, pelo menos iniciando na área.
O que acontece nas empresas é que pega qualquer pessoa, que você falou, estou precisando de alguém para pagar, para fazer um controle, e pega qualquer pessoa que está ali. Às vezes a pessoa nem está dando sopa, ela já está sobrecarregada, aí pega uma pessoa que está sobrecarregada, despreparada, e coloca uma atividade tão importante que é cuidar das crianças. Então, hoje, eu posso indicar o que a gente fez na Control Pax, né? É difícil você encontrar um profissional já preparado na área, né? E que também goste dessa área, né? Tem esse detalhe também que ninguém fala. Também tem que gostar. Uma pessoa para o financeiro, ela tem que ser metódica, organizada, ela tem que ser detalhista, né? Porque se não tiver essas características, muitos detalhes, muitas coisinhas passam e são um acúmulo dessas coisinhas pequenas que tem que vai ter um problema maior, sabe? Que pode juntar essas coisinhas pequenas e fazer com que tenha um impacto grande no financeiro, né? Então, ficaria isso. Eu estou me lembrando aqui também dessa situação que a gente vivencia, né? Das mudanças dos clientes, no sentido de ter uma equipe muito boa, aí do nada aquela pessoa tem que se ausentar, ou então tem que vir uma pessoa nova, e esse falta de descompasso prejudica toda a estrutura da empresa de organização, né? A gente tem visto isso também. O quanto há necessidade das empresas ter a formação de pessoas e ter a capacidade de contratar pessoas. Hoje é uma preocupação muito grande, eu acho, em todos os ambientes, pessoas, né? Mas, Juliane, questão, quando está falando de financeiro, assim, qual o principal ponto que tu, quando olha no financeiro, tu tem, diria até medo? Medo, assim, poxa, isso aqui é uma coisa que dá medo de abrir essa caverna aqui, porque vai ter muito problema. Bom, é um pouco delicada essa pergunta. Eu não consegui formular. Para! Eu Não não, consegui entender a pergunta, acredita? não, o que é delicado, eu acho que a parte mais delicada é quando você analisa o sócio. Eu tava pensando nisso, tipo, em abrir a caixa de Pandora do sócio, entendeu? Não vai. Mas agora, continua. Pronto, esse ponto é um ponto até delicado, né? Acho que aqui na Contropax isso não acontece. Mas, O que ponto você, que ponto é? realmente, como eu voltei naquele exemplo inicial, Valdemir era o centralizado do financeiro no Valdemir, porque todo negócio inicia assim, só faz tudo. Quando ele sai do sócio e vai para um terceiro, existem muitas situações que o sócio às vezes não solta logo, ou às vezes não aceita uma mudança, ou não aceita a forma correta de se fazer. Então, hoje aqui a gente tem alguns clientes no BPO, né? E graças a Deus até o momento eu não tive problemas com isso. Mas tudo que tange ao sócio sempre dá um probleminha. Em que sentido? É mudança, né? Então, quando você chega no financeiro e diz, olha, prolabore, temos que definir, Dói. né? Prolabore, não é como precisa. Normalmente fala do sócio é o caixa da empresa. Exatamente. Um sócio, ele é um centro de receita. Não é porque ele fundou a empresa e a empresa está ali nas suas atividades que o sócio, né? Opa, agora eu vou aproveitar. Não, na verdade, é no momento de expansão que o sócio mais, né, se esforça. O sócio é aquele colaborador que não tem férias, não tem nada, ele trabalha 24 horas por dia, 366 dias por ano, né? Então, vamos definir prolabore, vamos definir o dia que você vai tirar seu prolabore. Esse prolabore está condizente que a operação da sua empresa está de fato gerando, né? Porque às vezes tem sócios que tiram prolabore mais às vezes que pode, né? Então esse é um ponto bem delicado. E isso muitas vezes impacta diretamente no sindicato. Às vezes uma das despesas mais caras é o prolabore do sócio. Eu também, às vezes, trocando ideia, né? E todos os clientes, né? Clientes falam muito do financeiro comigo, de tributação, departamento pessoal, de todos os temas, né? O que está na parte administrativa, normalmente do core das empresas, eu passo a conhecer. Por exemplo, tem cliente de pet shop, eu passo a conhecer um pouquinho de pet shop do dia a dia, porque a gente curiosidade. Aí ótica, aí moda, enfim, nós somos muito plural, né? Nosso de clientes. A gente conhece um pouquinho.
Mas o que eu também vejo muito é essa dificuldade de muito sócio, aí vários medos, eu tenho medo de ser roubado, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo disso, eu não sei se fulano é tão bom, eu não sei o que. Eu disse, cara, você talvez, eu digo hoje, eu falo assim, ó, a conta do passe chegou até hoje. Hoje eu não estou 100% preparado para ser o CEO da Conta Paz. Mas eu tenho essa ciência e tenho a responsabilidade que eu tenho que gerar Estado. Então, dentro desse propósito, eu me cerco ao máximo de pessoas e de processos. E trago o resultado que eu espero alcançar. E aí, é nesse nível de maturidade no financeiro, de você saber delegar e não delegar, é a diferença do meu estilo. Poxa, eu sou um excelente veterinário. Cara, você é veterinário, você não é financeiro. Então, por mais que tenha a sua clínica, contrate alguém para fazer o seu serviço. E você vai lá auditar, conferir. Eu sempre digo assim, ó, quem tem um financeiro que você tem dificuldade de olhar e tudo, tem que ter o seu de contabilidade. Sim, Você concorda com isso, Guilherme? demais. Por quê? 1000%. Porque tem situações que só a contabilidade vai conseguir alertar. Isso tanto em questão de gestão, como também de segurança. Vou dar um exemplo. Existe um termo, né, uma situação chamada de confusão patrimonial, né? E isso tem até situações legais, né, Valdemir? É Se isso. for comprovado que você, sócio, né, faz confusão patrimonial, que é o quê? Justamente Isso é identidade. isso, confundir a empresa com pessoa física e ali naquela situação você for autuado, nessa situação que você está sendo beneficiado, porque você está fazendo essa confusão patrimonial, Sim. isso tem situações legais, não é verdade? Isso é previsto. Então, às vezes, a contabilidade vai te informar, olha, pare de pagar seus contas pessoais na conta da empresa, Sim. né? Defina um prolabore, declare seu prolabore, você não está distribuindo, você não tem lucro para distribuir, né? Então, se chega a situação que no final do ano, o cliente manda assim, me manda aí o informe de rendimento de 100 mil reais. Aí a gente, opa, mas a empresa deu prejuízo, essa empresa não tem lucro para distribuir. E aí quer lá, justamente declarar no imposto de renda lá em isento, que ele recebeu 100 mil reais. Ele recebeu os 100 mil reais nas contas, mas a empresa não podia distribuir. E isso, um financeiro, na sua limitação do crescimento, não vai conseguir orientar. Né? Então, nessas questões de até de segurança, tanto física como jurídica, a contabilidade pode passar e, não mais menos importante, né, que é a questão da gestão mesmo. Sim. Que o financeiro ele consegue dar até certo ponto algumas informações e a contabilidade vem e complementa. Né, com outras informações. E eu digo muito no detalhe da contabilidade também, assim, aí se vendendo mesmo, porque o cara não pode dizer diferente, velho. Rapaz, quem audita todo mundo é a contabilidade. Com certeza. Quem disse a empresa está o seu patrimônio, no final das contas, sua empresa vale o seu PL. Se você não sabe o que é seu PL, pô, você começa a se preocupar exatamente com isso. Então, o patrimônio da sua empresa, né? E assim, a contabilidade pega pagamento de duplicidade, pega desvio de dinheiro, pega pagamento faltando, pega imposto pago maior e confere as bases de cálculo, pega problema trabalhista, porque realmente é o último filtro do fechamento de toda a estrutura financeira, econômica, patrimonial de uma empresa. E aí, pessoal, como a Rubiane tem essa expertise muito grande, mas aí eu posso complementar, porque também eu tenho um meu lado de conhecimento, tanto a parte contábil quanto a parte tributária. O que ela falou dessa retirada constante da empresa caracteriza o que ela realmente disse, essa mistura patrimonial da desconfiguração da pessoa jurídica, por excesso de retirada. Então, por questão de inteligência e de saber o jogo da legislação tributária, o correto mesmo é você fazer no máximo 200 reais por mês. Uma do seu prolabore, que é o seu salário, e a segunda a sua distribuição de lucro. Se a empresa estiver dando lucro, né? Que é a diferença de lucro e ter caixa. E o detalhe, esse lucro é obtido como? Através da demonstração com carro. DRE. Que é a DRE. Também faz-se, né, as gerenciais no dia a dia. Também é bacana, também dá para chegar. Só que se você pegar uma DRE gerencial, uma contábil, ela vai dar diferente, mas também não foge tanto.
Então, a empresa que distribui lucro me pergunta, ela está se distribuindo lucro com base em quê? Sim. É no DRE, ela está fazendo o DRE certinho, direitinho ali, ela realmente está sabendo apurar o lucro dela? Sim. Porque se ela tiver um departamento contábil, ele está auxiliando, né? Porque falando nisso é interessante, porque está fazendo os problemas e faz os apontamentos, né? Mas se tu fosse, de uma maneira simples, definir uma rotina para um departamento administrativo financeiro rodar. Já que tu, além de ter o contábil, que tu revisa todo mundo, Sim. tu também faz o financeiro, porque tu também opera o BPO, né? O que é o BPO, pessoal? É quando você terceiriza o seu departamento financeiro para uma empresa, aí pode ser empresa de contabilidade, pode ser empresa de consultoria. Normalmente as empresas de contabilidade estão fazendo esse serviço também, porque agrega valor e é um valor muito importante e que demonstra solidez no processo da análise, né? Porque eu estou com uma formação bem profunda, no caso é a sua. Enfim, se tu for definir um processo simples, cara, faz isso, você quer tão simples, faz isso que vai dar certo. Pronto. Eu sempre já me fiz essa pergunta algumas vezes e eu sempre. Hoje eu vou responder ela um pouco diferente. Eu vou começar pela primeira resposta, né? Primeiro ponto seria administrativos, que eu sempre parto do financeiro. Só que depois dessas últimas perguntas, já vi algumas situações em que, pasme, mas tem situações realmente administrativas que, se elas não estiverem organizadas, todo o resto vai vir, né, por água abaixo. Sim. Então, o primeiro ponto é organize a sua empresa. Como? Por onde? Vou dar um exemplo bem básico. E-mails. Quantos e-mails a sua empresa tem? Por que eu tô perguntando isso? Me deparei com uma empresa que tinha 8 e-mails. E só tinha 3 sócios e um funcionário, um colaborador. E a gente descobriu uma restrição de crédito de 145 mil de uma dívida que estava chegando em e-mail que ninguém sabia sem, ninguém tinha nada, ninguém sabia nem quem criou esse e-mail. E a empresa essa empresa no caso, ela teve, né, um ônus, ela não conseguiu fechar o contrato por causa disso, não conseguiu se cadastrar no fornecedor importante. Então, olha que a falta de organização nos simples e-mails. 5 e-mails, 8 e-mails a empresa tinha. E nem tinha 20 colaboradores, né? Tinha um comercial, tinha um administrativo 1, administrativo 2, só pra você ter ideia. Então, organize sua empresa. Coloque tudo. Vamos organizar aqui. Quem é que faz o quê? E aí, isso é tão básico, mas é no básico que muitas empresas pecam. Eu indicaria, né, que a primeira ação fosse de fato organizar a casa, né? Então, fazer a organização de cargos e funções, se ver ali, olhar para sua equipe, como é que está a sua equipe, o que é que cada um faz, observar, realizar se todo mundo está na sua função correta, né? Visualizar se alguém já precisa de uma capacitação. Fazer uma organização também de e-mails, é uma coisa básica, mas eu já vi uma situação em que uma empresa foi prejudicada porque ela tinha simplesmente 8 e-mails e chegavam ali várias notificações de cobranças, né, que no final ela acabou ficando com uma restrição de 145 mil reais e isso impactou demais nas operações dela, né? Ela não conseguiu se cadastrar com fornecedor, não conseguiu fechar com cliente importante. Então, é básico, mas seja veja quantas empresas a sua empresa tem, se todos são necessários, por exemplo, e isso vai elencar até na próxima etapa, que seria o quê? Né? A parte financeira, essa que eu falei seria mais administrativa. A financeira seria realmente conhecer a estrutura de custos e despesas da empresa. Conhecer os custos fixos, por exemplo. Meu, é básico. É minha folha de pagamento, minha internet, meu aluguel. Será que é? Às vezes não é. Às vezes você tem uma gama de custos fixos e você não se lembra, às vezes, né? E aí isso parece até algo soar estranho. Isso é besteira. Claro que eu sei quais são os meus custos, as minhas despesas, eu sei que eu pago a internet, o aluguel, a água, a energia, tudo mês. É verdade, você sabe. Mas coloca no papel para ver quanto que é e por onde vem pro e-mail X, no e-mail Y, né? Porque quando a gente começou com alguns clientes, a gente se deparou muito com isso. Eles diziam, eu pago aluguel, ninguém sabia por onde vinha a cobrança do aluguel, né? Conhecer realmente ali os seus contas a pagar, né? Uma outra dica seria fazer um levantamento do seu a receber, né?
verificar a inadimplência, verificar, que isso é um ponto que muitas empresas negligenciam, né? Verificar também taxas de cartão, se a empresa faz utilização, para que ela consiga ver se está legal ali o contrato, se ela tem com aquela determinada operadora de crédito. Eu me lembro de uma empresa que tinha um valor da receber que ela sabia e a contabilidade a gente contou para ela, né? E taxa de cartão é básico, todo ano tem aumento, se você não negociar, você vai pagar mais, né? Demais. E se você ficar observando, você consegue fazer vários acordos, né? Então, dependendo do banco, você tem um relacionamento ali com o banco, essas taxas sempre ficam em algumas situações no chão, mas se você não observar, as taxas aumentam que você nem tá vendo. Eu já vi que uma taxa de R$1 foi para R$5 para virar de ano, né? Exatamente. E aí, eu lembro da situação, a empresa ela fala, volta, mas até ela não vê, ela perde dinheiro. Exatamente. Né? Então, revisar essa questão da receber e no final unificar. Como? No simples fluxo de caixa. Fluxo de caixa é a rotina financeira mais básica, é o feijão com arroz que toda empresa tem que fazer. Se a sua empresa hoje não faz um fluxo de caixa, você tem um problema muito grande. Porque você não está vendo, você não está observando quanto é que você está pagando, quanto é que você está recebendo no montante. Você pode ter ideia, como eu disse no começo, mas você não tem a certeza. Então, essa organização do fluxo de caixa, até para ver se você está muito estrangulado com questão de prazo. Então, às vezes, o cliente chega, o meu dinheiro, não sei onde é que está o meu dinheiro, por exemplo, fala no fluxo de caixa, você vai ver. Às vezes, os prazos estão desordenados. Às vezes, realmente, essa operação, ela não está te dando um retorno bacana. Então, o fluxo de caixa, ele revela muita coisa. Então, eu indicaria começar por aí. Bem, assim, se tu fosse para iniciar aqui o podcast e tudo mais, se fosse dar um direcionamento para uma pessoa que vai começar hoje no financeiro, qual o direcionamento que você daria? Primeiro é gostar, né? Então, se você gosta, o primeiro ponto é esse, você realmente ter esse querer, esse gostar pela área, que é muito bacana, mas tem as etapas. Até você chegar na parte de conseguir analisar, você tem que conseguir fazer muito bem. E em determinados momentos é um pouco maçante. Então, como eu falei no início, você tem que ser detalhista por natureza, você tem que ser metódico por natureza. Então, pessoas que têm características mais, por exemplo, criativas, por exemplo, comercial. Não aguento no mercado financeiro, entendeu? Entendi. Porque a parte legal é a parte da análise. Só que antes você tem que dominar a operação. Porque no financeiro tem duas partes: tesouraria, que é o fazer, a operacional, e o controladoria, que é analisar. Sim. Então, gostar e estudar. Muito. E para a empresa, que seria a dica? Para montar um financeiro bacana, realmente procurar um profissional capacitado. Não pegar qualquer pessoa que ele vai ficar dando sopa. Pegar essa pessoa capacitada que já vai resolver muito dos problemas, né? Investir nessa pessoa para que ela realmente saiba o que ela está fazendo, não só na parte operacional, mas que ela também consiga trazer a parte da análise e acompanhar. O segredo é acompanhar, rotina, constância. Tudo na vida é constância e rotina, né? O pessoal fala todo dia que é uma novidade, não dá não, filho. Todo dia não dá para abrir uma empresa nova, não. Tem que ter faturamento guardado para te dar por aí, não. Então, realmente, toda operação precisa de rotina, precisa de prática, precisa de análise, de processo. E o financeiro é isso. Isso que o Albert falou, tem muito mais coisa, mas isso aqui é um bom início de jornada para qualquer pessoa e para qualquer empresa. É isso, Gubiane. Muito obrigado. Forte abraço a todos vocês. Curte, compartilha e comenta aí o que você acha do podcast de hoje. Um abraço.